Bem-vindo à nossa aula 5, Winners Map, Dicas e Aulas. Aula 5 sobre método. Pessoal, vou te falar, esse projeto está sendo um aprendizado que eu não consigo colocar valor. Olha, tem espirrar no meio do vídeo, tem acabar a bateria, perde o foco, é a luz, são tantos desafios, mas que estão sendo uma aventura muito legal. Como é um projeto de 360 aulas para poder devolver um pouco do que eu conquistei durante esses meus 30 anos na área comercial, eu acho que vale a pena, mas um dia cansativo, acabei de chegar do trabalho, foi aquele desafio, toda aquela confusão, mas eu estou aqui inteiro fazendo a nossa 5ª aula para a gente poder contribuir e trocar. Eu não tenho como, de novo, não esquecer ou deixar de agradecer a audiência que a gente está recebendo e principalmente o carinho. Eu tenho recebido várias dicas, várias dicas, porém é um desafio muito legal e a gente vai seguir firme nele. Qual que é a minha ideia aqui? Na aula 5 eu vou falar para vocês como você escolhe o método. Como foi para mim, por exemplo, estudar vários métodos, entender vários métodos para publicar um livro. E aí eu vou passar para vocês como foi feito esse processo para você poder escolher o seu método e fazer um bom trabalho. E mais legal, um método que combine com você. Ok? Então vamos começar a nossa aula. Eu vou virar aqui para a nossa câmera, no nosso ângulo tradicional. Já vou iniciar colocando meu nome de novo para vocês lembrarem e me acharem. Dominique com C mudo. Entra lá no meu programa do Só em um Minuto, para você entender várias dicas de como performar em esporte, performar em liderança comercial. No canal se inscreve, bate o sino, faz todos os procedimentos que vocês conhecem tão bem. E a gente vai falar de método. E a ideia, nesta aula 5 de método, é ajudar você a escolher. E aí a minha metodologia aqui, a minha abordagem vai ser mostrar para vocês como eu escolhi o meu método para criar a minha metodologia Winners Map. Então, primeira coisa, e eu vou falar de uns 3 ou 4 processos que você deve seguir para justamente conseguir escolher o seu método. E aí o primeiro deles, e é aquele que é muito utilizado para quem bebe vinho, é que eles falam assim, não, o melhor vinho é aquela safra, o melhor vinho é aquela uva. Não, um bom sommelier sabe que o melhor vinho é aquele que você gosta, é aquele que você aprecia, aquele que você bebe e te dá um paladar, te faz viajar. Então, com método ou metodologia, vai ser a mesma coisa. Tem um que te agrade, que te aguça o paladar e que você vai lembrar dele. E como eu disse, eu escolhi 2 tópicos a qual eu conheço bem para poder justamente mostrar para vocês como eu escolhi o método. O primeiro deles é vendas e o segundo é comportamento. Por quê? Quando você vai construir um método ou uma metodologia, você tem que ter uma base científica. E para ter uma base científica é um processo onde você faz ele por diversas vezes e o resultado é o menos, aí ele torna científico. Então, no meu desafio era, poxa, vendas, ok, eu vou falar disso, comportamento, como que eu vou ter métricas científicas para respaldar? Aí eu pensei em justamente na ciência que estuda o comportamento humano, e é a psicologia. Então o que eu fiz? Fui lá estudar as 4 forças da psicologia. E com essas 4 forças eu conseguiria entender para construir o meu método. E aí, o que eu tive que fazer? Essa é a parte do treinamento, da criar musculatura. Comecei a estudar. E a primeira força, que eu gosto muito, é a psicanálise, onde o grande pensador por trás, o grande psicólogo, é Freud. E aí, esse cara, esse mestre, o que ele trouxe pra gente? O conceito de inconsciente e consciente. Ou seja, ele navegou por mares nunca navegados. Ah, detalhe, não se preocupe em mergulhar agora sobre esses conceitos, porque eu vou entrar durante as nossas 360 aulas. É importante você entender a forma que eu utilizei para escolher um método que funcionou para mim. E aí,
A quarta força é o behaviorismo. No behaviorismo, você tem Skinner e Pavlov, que são os dois papas do assunto que iniciaram o conceito, e aí tiveram vários seguidores, mas eles trouxeram o conceito de estímulos e resposta. Estímulo e resposta, estímulos, resposta. Por isso o S e o R. E aí Skinner veio e falou, opa, quando você tem um S e um R, nasce um outro S, que fecha um outro R e faz uma cadeia de estímulo e resposta. Mas essa ainda não foi a grande sacada. A sacada é que justamente nós falamos aqui das coisas que são voluntárias e as coisas que são involuntárias. E aí, esse conceito, mais para frente, nas nossas aulas, você vai ver o quanto é importante você entender o que é consciente e inconsciente, o que é voluntário e involuntário. E aí chegou na terceira força, que eu curto muito, que é o existencialismo, onde a gente tem a grande pensador, que é o Jung. E o que esse brilhante cara trouxe? Tipos psicológicos. Lembra aquela história de extrovertido, introvertido? Lembra dessa história? Foi de Jung. Quem consagrou, quem tornou ele científico, quem pôs ele nas paradas do sucesso, foi Mary Bridges, através do MBTI, onde eles entrevistaram milhares de pessoas do exército americano e provaram que esses tipos psicológicos se repetiam. Então, está aqui mais um método com uma perspectiva. E aí, chegou por fim, é um que eu gosto muito e sou fã, que é do humanismo, nosso amigo Rogers. E esse cara, esse grande e ilustre pensador, ele trouxe 3 conceitos que são amplamente utilizados no CVV, que é a parte de auxílio à vida, né? Que seria cuidado... Nossa, fugiu o nome. CVV... esqueci o nome. CVV... Esqueci o nome. Centro de Valorização à Vida. Lembrei. Cara, peguei isso aqui em voo. Centro de Valorização à Vida. O que isso significa? Quando alguém está em situação de vulnerabilidade, ele simplesmente liga nesse telefone e aí o CVV atua. E aí ele trouxe 3 conceitos importantes, que é escuta ativa, aceitação incondicional e congruência. Esses 3 conceitos fazem dessa abordagem de Rogers uma que mais cura em relação ao volume, porque é muita gente. Então você tem 4 forças da psicologia, a qual eu tive que estudar e mergulhar. E você viu que dá branco às vezes, né? Mas tudo bem. Só que aí, você sabe que eu sou um bom storyteller, e aí eu vou te contar justamente qual que é o principal motivo que tornou este passo tão importante. E aí eu vou contar através de uma história. Essa é bem lúdica. Eu estava num ambiente onde eu encontrei vários caras conversando. E aí quando eu comecei a chegar mais perto, eu vi que um deles era Freud. Nossa, eu cheguei mais perto, o outro era Pavlov. Aí chegando mais perto, o outro era Skinner. E aí, no final, estava Rogers lá no meio da conversa. Aí o que eu percebi? Fui chegando mais perto, percebi que tinha um assunto comum. E mais importante, eles estavam se entendendo. Eles estavam conversando de abordagens diferentes, mas estavam chegando em conclusões amistosas. E aí eu parei, acordei do sonho, e aí eu descobri, opa, qual que é a grande sacada? O centro de estudo, o material de estudo, é justamente eu e você. É o ser humano. Então, o segundo ponto aqui é que a visão, o objetivo, o material de estudo tem que ser com o mesmo vínculo, mesma visão, mesmo objetivo, mesmo foco, ok? Então você pegou uma coisa que você gosta e uma outra coisa, que é outra fonte de estudo, que é onde você tem uma visão comum, onde você tem um estudo, um objetivo comum, e nesse caso, as forças da psicologia, é o ser humano, onde esse era o material de estudo. E aí a gente chega para as nossas gloriosas vendas. Aí eu sentei, fui lá e estudei o spin selling. Nada muito profundo, entendi o conceito. Aí eu sentei e estudei o challenging sale, que é aquela venda desafiadora, muito legal. E aí, sentei e estudei um pouco sobre aquela venda centrada no cliente.
outra metodologia muito legal. E aí, logicamente, nasceu a nossa amiga Winners Map e eu consegui pegar a outra fase para me ajudar a determinar qual que é o melhor método. E sabe qual é essa fase? É especialização. É você pegar uma delas, sentar e estudar a fundo. Porém, você vai ter um prejuízo, né? Ou um risco, ou uma visão míope. Por quê? Porque você vai se aprofundar no nível onde você vai começar a enxergar tudo prego. Assim, como assim, Dominique? Sim, a hora que você parte a estudar a fundo, você percebe e recebe um martelo na mão. E aí quando você tem um martelo, tudo é prego. E não se preocupe, faz parte do processo. Por quê? Esse processo de escolha vai passar por entendi, mergulhei, sei tudo, agora o que eu vou fazer? Eu vou estudar as outras, para poder entender que este martelo, ele também pode resolver outros problemas, ele pode ajudar com outras situações. E aí você começa a ter mais martelos, mais ferramentas, mais importante, você consegue perceber o que combina com você ou não, ou que é mais adequado à sua tarefa, ok? Posso dar mais um exemplo? Eu vou dar um exemplo que é muito comum. Quando a gente estuda línguas, ou seja, a partir do momento que você sabe uma língua, eu sei português, aí daqui a pouco você estudou inglês, o francês vai ficar mamão com açúcar, e assim por diante. Ou seja, quanto mais línguas você estuda, mais